ajudar meu filho ou aluno, autista ou não, a se desenvolver, parte 4. Nesse vídeo, vamos aprender sobre comparação complexa. Mas antes de iniciar, quero dizer para vocês que tudo que eu transmito aqui nesses vídeos, essas aulas, essa prática de desenvolvimento, essa prática de estimulação, são o que eu faço e também são todos os ensinos de autodidata que eu estudo com professores que são pesquisadores. E hoje eu vou trazer para vocês, além da prática que eu tenho no meu dia a dia, do professor também Helvi Fuster, que é psicólogo, e do professor Allan Kardin, que também é psicólogo, e ambos pesquisadores científicos de intervenção com crianças neurodivergentes ou não neurodivergentes, porém com dificuldades não específicas de aprendizado, certo? Então vamos iniciar aqui. Primeiro, eu preciso dizer para vocês, falar um pouco da mediação. E essa mediação foi uma criação do professor Helvi Fuster, que é uma das grandes criações de ensino existente da aprendizado que tem hoje. A mediação, ela é designada para quê? Para aumentar justamente as habilidades e aprendizagem e modificabilidade do aprendiz. Ela vai fazendo aquelas modificações cognitivas, sabe? E o aprendiz vai aumentando suas habilidades, seu aprendizado e tudo mais. E a função da mediação, ela é totalmente diferente do ensino tradicional, totalmente diferente da criação dos pais. Por quê? Porque geralmente, ultimamente, como a gente pode falar, as criações dos pais e os ensinos tradicionais, ele transmite maior quantidade possível de conhecimento. Mas é possível de conhecimento do quê? De informações e habilidades relacionadas a uma área específica, né? Ou uma tarefa completa. E o pai pode dizer para vocês que pode ser eficiente, porém ela é eficiente para crianças que não têm dificuldade de aprendizado. Crianças que não têm deficiência intelectual, crianças que não têm transtornos como TDAH, TOI, ou dislexia, ou TEA. Então, eles podem ser bastante eficazes para essas crianças, mas para a criança neurodivergente, ela não é eficaz. Um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, um exemplo é do laboratório. Vamos dar um exemplo do laboratório, mas como é esse exemplo do laboratório, Mayara? Vamos dizer assim que você vai levar sua criança de 5 anos para um laboratório de ciência. E tem outra pessoa que também está levando a criança deles para esse laboratório de ciência. Porém, você que está aqui nesse vídeo estudando sobre mediação, como modificar o cérebro da criança, como estruturar, como fazer com que ele venha desenvolver, criar muitas habilidades, ser muito funcional, sabe fazer suas mediações e leva a criança no laboratório de ciência. E aquela família já não sabe. Quando chega no laboratório, você chega no laboratório de ciência e deixa a sua criança à vontade, explorando, tendo aquela curiosidade. E aquela família que não conhece, ela solta a mão da criança e deixa ela explorar sozinha. E essa criança sai correndo para tudo quanto é canto. Fuça tudo. Fuça ali aonde tem o ar jogando a bola para cima, fuça no outro aparelho que as bolinhas estão caindo de forma de ondas, né? Ou então vai naquele local que tem aquelas rodinhas de diversos tamanhos para mostrar as circunferências, e ela ali, ela sai fuçando em tudo, nem feito louca, só fica apertando os botões, girando, e corre para cá e corre para lá, e tá. E você, com a sua criança, não. Você vai deixar ela explorar o local. Porém, você vai mediar. E como é que você vai fazer a mediação? Vai chegar e vai, por exemplo, a criança viu o ar soprando a bola. E tá ali, soprando. Em vez de você só deixar a sua criança ver, você vai fazer o solilóquio. Olha, mamãe, que interessante. Parece que tem alguma coisa empurrando a bola para cima, não é? Se sua criança não fala, você faz esse solilóquio. Será o que é que está empurrando a bola para cima? E coloca a sua criança para colocar a mão. É o vento, ó. Vento. E ela sopra a bola e a bola é leve. A bola é leve, ó. Por isso que ela sobe. Por isso que o vento consegue balançar a bola lá em cima.
E a gente não vê, mas quando coloca a mão, a gente sente o vento. Você ali está fazendo solilóquio mediano. Se a sua criança já fala, se é uma criança que ela pelo menos fala de 3, 2 palavrinhas, você incentiva ela a falar. Vento, fala, vento mamãe, vento. Aí a criança fala, vento. O que o vento está fazendo? Assoprando. Faz, assoprar. Então, incentiva a sua criança, coloca a sua criança para ela ter esse processo de pessoa pensante. Você vai fazer justamente isso, você vai se colocar no lugar da sua criança e construir situações que esclareça o que está acontecendo no ambiente, e dentro desse esclarecimento você coloca a criança no processo de pensante, no processo de pensador, sabe? Nesse processo de conscientização de como que essa coisa está acontecendo. Nossa, o que está ocorrendo aqui que está fazendo com que a bola suba? Compreendeu? Então isso é ser um mediador de excelência, isso é você fazer com que a sua criança seja estimulada de forma correta. Tá bom? Então, continuando aqui, os pais que são mediadores, ele traz às crianças, às suas crianças, ela criar condições que permita justamente raciocinar e chegar, a própria criança chegar de forma independente na resposta correta, na solução daquele problema. Então, por isso que é tão importante os pais saberem mediar e fazer com que essas crianças seja realmente estimulada de forma correta. Porque a estimulação não é de qualquer jeito. Muitas, assim, a maioria das pessoas, eu sei que a gente não faz curso de pais, como eu sempre falo aqui, faz as estimulações pensando que está fazendo o correto, ou então tenta fazer assim, de uma forma ou de outra, que um ou outro vai dando dica, mas a gente aqui no canal vai aprender muito e muito como estimular e desenvolver nossas crianças, ela tendo neurodivergência ou não, porque eu passo sempre do pressuposto que temos que saber o básico para desenvolver todas as nossas crianças, todas, independentemente se elas têm transtorno ou transtorno do espectro autista, se ela tem TDAH, se ela tem transtorno opositor ou se ela não tem nada. É uma criança, graças a Deus, tranquila, mas temos que saber o mínimo para desenvolvê-la, estimular e fazer com que ela se torne muito, mas muito funcionais e tenha qualidade de vida. Pois bem, continuando, e o que isso traz para a criança, Mayara? Essas mediações que eu vou fazendo com ela no dia a dia. Essas mediações que eu tenho que aprender a me colocar no lugar dessa criança, da minha criança, para que ela possa me apresentar algo. O que isso traz para a minha criança? Bem, ele traz muitas coisas excelentes. E ela pode gerar muitas coisas para a sua criança, como a sensação de competência. Ela pode gerar para a sua criança também um encorajamento de sucesso. E isso é sensacional, gente. Isso é maravilhoso. Com isso, você pai, você mamãe, titia, professor, quem for o responsável da sua criança, sendo mediador, o que você vai fazer para a sua criança? Você vai se colocar entre o estímulo e a resposta. Você fazendo isso, com isso, vamos conseguir regular frustrações, vamos conseguir regular cometimentos de erro, vamos conseguir regular e construir situações de aprendizado, situações de aprendizagens com a intenção, justamente essa é a palavra, a intenção de sucesso para a sua criança. Tudo isso é de extrema excelência. Dessa forma, o que a gente pode fazer? Dessa forma, conseguimos nutrir nessa criança, ele começar a ser um ser pensante, um ser que começa a raciocinar por ele mesmo. Mas por que disso? Como isso acontece? Ele vai começar a buscar independência no seu raciocínio, no seu cognitivo. Como ele vai nutrindo, e vamos nutrindo esse ser pensante, que vai saber justamente se regular nos momentos complexos, ele vai se manter mais calmo naquelas situações complexas, ele vai chegar a buscar e a ter solução para uma resposta, vai buscar respostas corretas diante de um problema ou de uma questão que foi ali apresentado. Isso é o legal da mediação, porque você está ali trabalhando com a sua criança,
esses traquejos para que ele não possa vir a ter uma frustração por conta de um fracasso, porque ele não sabia se adequar ou buscar uma solução de resposta ou então nem precisava ser uma resposta, mas só pelo fato dele estar prosseguindo e tentando resolver o ocorrido, o processo, já está se desenvolvendo cada vez mais, tá bom? Pois bem, dito tudo isso que eu falei, né, sabemos que colocar nossos filhos em situações complexas para desafiá-los, ou aumentar suas habilidades, ou adaptações, tanto adaptações novas, ou muito difícil em algumas situações, tem pais que não gostam, tem pais e cuidadores que eles, por conta de uma proteção, eles evitam colocar o seu pupilo nessas situações de frustrações, eles evitam o máximo, eles poupam demais a sua criança nessas frustrações, nesses desconfortos, nesses fracassos. E por que muitos pais fazem isso? Não é errado fazer, porque eu entendo que muitos pais fazem isso, não os pais, cuidadores, eles tentam não colocar seus filhos, seus pupilos nessas situações, porque seus filhos ou seus pupilos, na grande maioria dos casos, eles têm comportamentos disruptivos, têm comportamentos inapropriados, eles são agressivos, autolesivos, né? Eles se machucam. Então, assim, eu compreendo e entendo muito porque esses pais, esses cuidadores fazem isso. Entretanto, é bom deixar bem frisado aqui que crianças que raramente são desafiadas a aceitar ou a vencer situações desafiadoras de forma mediada, é claro, ficam literalmente paralisadas. Elas ficam paralisadas quando está numa fase assim de uma fase adulta, elas precisam romper uma situação complexa, uma situação nova, elas paralisam. Elas não conseguem responder aquela demanda nova, ela não consegue responder umas excitações, não consegue responder com provocações, entre diversas outras situações, elas não conseguem responder, elas simplesmente paralisam mesmo. Portanto, agora eu vou dar para vocês, nesse exato momento, 3 estratégias de comparações complexas para que você, pai, mãe, titia, vovó, professora, mediador de verdade, não é só aquele mediador de falar bem assim, eu sou mediador e só que você só tá ali, só observando a criança para ver se ela não se machuca. Você é um mediador que se coloca no lugar da sua criança de forma orientada, fazendo solilóquio, mediando e demonstrando para ela o seu crescimento intelectual, o seu crescimento cognitivo. Então, daria aqui para vocês 3 estratégias de comparações complexas para que possamos desenvolver os nossos pupilos, tá bom? Então vamos lá, vamos na prática. Vamos na comparação da empatia, da empatia para ação. A empatia, gente, geralmente as pessoas gostam muito de mostrar carinhas, expressões, né? Não é errado. No começo da criança, com 1 aninho, 2 aninhos, ela está aprendendo justamente essas expressões aqui do triste, do feliz, do choro, do alegre, né? Da surpresa. Mas quando você vai começar as estratégias complexas, as estratégias mais situadas, o que você vai fazer aqui? Ao invés de mostrar apenas essas carinhas aqui, precisamos colocar a nossa criança em situações que cada expressão dessa daqui, que cada rostinho dessa daqui, depois faça sentido para ela. Que ela possa ver as expressões e apresentar da forma de fato, como ela vai agir, como é que vai acontecer, naquela situação, o que ela tem que fazer, como ela vai lidar com aquilo, como ela tem que responder naquela situação. Então é isso que você tem que fazer para sua criança. Primeiro, eu vou dar uma estratégia de um vídeo. Você pode mostrar um vídeo para sua criança. Você pega o seu celularzinho e mostra o vídeo. Mostra um vídeo das crianças sendo frustradas, perdendo algum jogo, ou então um coleguinha tomando um brinquedo, né? O coleguinha tá ali, tá tomando um brinquedo. Mostra essas situações, a criança frustrada ali, e depois tá ali outra coleguinha, outro vem e puxa o brinquedo. Ou então até pode ser um vídeo de família mesmo, que tinha ali os primos ali brigando por algum brinquedo. E mostrar e fazer justamente esse solilóquio, a mediação. Ó, meu filho, o que tá acontecendo aqui? Olha, a criança ficou triste. Ó, o primo ficou triste, ele tá bravo, né? Você vai mostrando isso, vai fazendo essa mediação para ele compreender porque a situação ali tá mostrando que ele tá chateado. E o porquê que ele tá chateado, aí você vai informando. Por que ele tá chateado? Ah, porque o primo pegou o brinquedo.
O primo puxou o brinquedo e ele não gostou. E o que a gente faz nessa situação? Aí você vai começar a explicar, fazendo bastante encenação, ó. Quando o primo pega o brinquedo, puxou o brinquedo seu, né? Vamos pegar aqui. Puxou o brinquedo seu, aí você tem que falar bem assim, não, pede brinquedo. Você pode falar normal, pede o brinquedo. Não, brinquedo meu, pede o brinquedo. Aí entrega. Se essa criança, se a sua criança, principalmente a criança autista, que ela não gosta de dividir, você pode fazer uma troca de tempo, que a gente chama de contraturno. Deixa um pouquinho, segundos. Se essa sua criança, se ela não aceita emprestar já de imediato, você deixa segundos. Você entrega, faz primeiro com o adulto, aí depois você faz com outras crianças. Você entrega um brinquedo, aí fala bem assim, agora é minha vez, agora é sua vez, agora é minha vez, em segundos. E depois você vai aumentando o tempo. Vai aumentando o tempo até ela poder deixar mais tempo com você o brinquedinho que ela tanto gosta. E depois pode fazer essa troca de brinquedo. Toma meu brinquedo, fica com o seu brinquedo. Agora troca. Agora é minha vez. Agora é sua vez. E vai fazendo. E depois aumentando. E aumentando. E segundo, faz bastante teatro. Faz bastante teatro. Chama as pessoas da casa, né? Chama as pessoas da casa e pede para simular uma situação. Por exemplo, você chama ali a sua irmã, o seu irmão, e pede ali para a vovó ou para o titio fazer uma simulação de uma situação que ficou na frente da televisão. Aí primeiro você faz aquela grosseria. Sai da frente, fulano, eu tô assistindo. E o outro não sai, não vou sair não. Por quê? Porque o outro foi grosseiro. Aí você, ali sentadinho com o seu menino, com o seu pupilo, com a sua filha, explica, ó, o que aconteceu aqui? Ó, o papai ficou na frente da televisão da vovó. E a vovó mandou sair da frente com grosseria, sai da frente. E o papai não gostou e falou, não vou sair. O que deveria fazer nessa situação? Né? Vamos falar com calma. Vamos falar com calma, não é, filho? É, com calma. Então, aí depois vem de novo o papai e a vovó, demora um tempinho e faz de novo aquela encenação, porém de outra forma, né? De outra performance. Como vai ser? Ele entra na frente, aí a vovó fala, fulano, por favor, você tá na minha frente, poderia dar licença? E ele vai vir e fala, não, claro, dou licença, me perdoa, me desculpa ter ficado na sua frente. E faz o soliloquio, a mediação de novo com a sua criança. Viu? O que aconteceu aqui? A vovó pediu licença porque o papai estava na frente da televisão e ela queria assistir. E pediu para o papai dar licença e o papai educadamente saiu da frente. Então são situações que ele vai percebendo. Porque sabemos que as crianças, elas assim, tudo para elas é de imediato, né? Puxa o brinquedo, não pede, ela tá com o brinquedinho dela aqui, aí você vê o amiguinho com outro brinquedo, puxa aquele brinquedo, que elas são bastante egoístas, porque tudo é delas, é só delas. Então elas vendo essas cenas, elas vendo essas situações, elas vão aprendendo também esses traquejos e vão desenvolvendo, né? E o terceiro exemplo que eu dou para vocês aqui de estratégia é de situações reais que vocês vão fazer com a sua criança. Por exemplo, coloca a sua criança para ela presenciar no real mesmo, leva ela no parque. Aí você com os solilóquios, fazendo a mediação com ela, fala, neném, vamos observar o que está acontecendo aqui no parque? Aí você pede para ela observar, olhar, traz o foco dela para situações que você estiver vendo no parque. Se caso for muito difícil para você, se for muito complicado, porque tem muita gente, ou então não tem ninguém, o parque está vazio, chama mais 2 pessoas para ir com você e fazer a encenação, da mesma forma que fez a encenação em casa, fazer a encenação no parque, o que aconteceu, para depois ela começar a observar o ambiente. Ela começar, você fazendo isso frequentemente, não precisa ser todo dia, mas pelo menos umas 3 vezes na semana, ou todo final de semana você fazendo isso, tornar uma frequência para que ela possa buscar isso também, sabe? Ficar buscando esses traquejos que está acontecendo para ela despertar o pensar, o porquê que está acontecendo, o que está acontecendo, por que fulano está agindo assim, por que ciclano respondeu assim. Aí você verá que a criança, com o tempo, ela mesma vai começar esse processo de pensante. Ela vai ficar tão assim, tão acelerada, que se brincar, ela vai se tornar até uma análise do CSI Miami depois. Brincadeiras à parte, agora eu vou dar um plus para vocês de comparação do conceito, tanto conceito espacial relevante, quanto também de comparação de situações absurdas que vocês vão trabalhar com suas crianças, vai ser maravilhoso. Por exemplo, no caso do conceito espacial, quando a sua criança estiver escrevendo, em vez de você ficar o tempo todo falando para a criança para cima, para baixo, no meio, você pode colocar aqui, ó. Ela vai começar a ter conceito relevante de espaço. Ponta para baixo, a criança está escrevendo, né? Ponta do lápis para baixo,
Se o lápis tiver aquela borrachinha, você fala borrachinha para cima, 3 dedinhos, pega no meio. Porque aqui ela está tendo uma noção espacial relevante, um conceito de espaço. Não só aquele para cima, para baixo, no meio, naquele local. Aqui ela já está generalizando. Aqui para baixo, ó, o lápis está para baixo, a borrachinha está para cima. Eu estou pegando no meio, compreendeu? Faz também com a fruteira. Tem a fruteira na sua casa, por exemplo, se essa fruteira tem 3 andares, pega uma maçã, pega uma fruta e começa a mostrar para a criança. Cima, meio, embaixo. Aí vai dando os alimentos para ela, as frutas, e fala, coloca em cima, agora coloca no meio, coloca embaixo. E vai fazendo esses manuseios com ele, sabe? Com ela. Que também é outra estratégia de excelência também de espaço. E outra estratégia bem relevante é de situações absurdas. Como a gente pode fazer uma estratégia de situações absurdas, Mayara? E porque geralmente os pais gostam muito de mostrar o rostinho das crianças de expressão absurda, ou assustado, mas a criança não sabe o porquê daquele assustado. É só porque apareceu um monstro ou apareceu um fantasma? Não, tem outras situações absurdas que mesmo a gente fazendo essa expressão ou não fazendo, a gente tem como fazer umas comparações também complexas aqui. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos dizer que você pega um burrinho pequenininho, né? E esse burrinho, ele tá carregando uma carroça. É uma carroça. Olha. Só que essa carroça, ela é bem grandona. Mãe. Oi, amor. Ué. Você quer isso daqui? Lápis. Lápis. Olha. Você quer pegar? Pode pegar. Bem, o meu menino entrou aqui, fez uma baguncinha legal aqui, mas a gente volta na comparação do absurdo, né? Vamos fazer o exemplo do burrinho. Um burrinho pequeno, e ele tá carregando uma carroça bem grande, mas bem grande com muita carga. Porém, essa carroça bem grande que ele está carregando, ele está com aquela expressão legal, feliz, está leve. E também você pega outro de um burro maior, um burro mais forte, né? Aqueles burro grande, já viu aqueles burro grande que as pessoas chamam de jumento? Que tem as orelhas bem empinadinhas e está carregando outra carroça. Porém, essa carroça ela é menor, com a carga um pouco menor e com as rodas bem pequenas. E você vai começar a construir com a sua criança a diferença do absurdo. Por que que o burrinho pequeno que está carregando uma carroça tão grande, com os pneus grandão, está sendo uma carga mais leve, e aquele burro que parece ser forte, saudável, grandão, está carregando uma carroça menor, com a carga menor, com os pneuzinhos menorzinhos, porém está sofrendo para carregar aquele peso, né? Então isso daí é interessante para você mostrar para sua criança. Vai fazendo isso. Na internet a gente coloca assim comparações de peso, leve, pesado, comparação também da moto com a bicicleta, de andar com o cavalo com a bicicleta. Você pode fazer essas comparações também de absurdo, porque que o cavalo ele corre menos, ou dependendo do cavalo pode correr mais que uma bicicleta, e você coloca uma bicicletinha um pouquinho menor, as duas. O que a diferença é que o cavalo ele é um animal, ele tem 4 patas, a bicicleta ele é um objeto, tem 2 rodas, a roda gira, o cavalo galopa. Então essas são comparações complexas que ele vai vendo também, situações assim, e depois você traz ele para a situação do absurdo, que eu acabei de falar, do burrinho carregando uma carga muito grande, porém leve. Para ele leve por conta dos pneus ser muito grande, né? Ser muito avantajado. Então, quanto mais a circunferência maior, mais vai ficando leve. E do burro forte, porém carregando uma carga com pneuzinho um pouquinho menor, uma carga menor, porém com mais dificuldade, pelo fato que aquela circunferência da roda ser um pouquinho mais pesada, tornando a carga mais pesada. E isso eu tenho certeza que se você mostrar essas estratégias para sua criança, a sua criança vai se potencializar cada vez mais e mais e mais, e o desenvolvimento dela vai crescendo e ela vai começando a ter sede de pensar, buscar, solucionar, ter resposta, e isso é maravilhoso, tá bom? Eu vou deixando aqui os meus agradecimentos por vocês estar assistindo às nossas aulas, por vocês estar interessados em desenvolver as suas crianças. Eu agradeço demais que possamos continuar assim, compartilhando ideias, compartilhando realmente ensino de qualidade. E eu agradeço muito também os novos que estão entrando, que se inscrevam se você não é inscrito, tá bom? Ative o sininho para você ser notificado, e eu deixo um grande beijo no seu coração, um forte abraço e até a próxima aula.